Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Instagram. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos aguardar um minutinho que a Lu tá chegando. Boa noite, bom ter vocês aqui. Essa live vai ser muito bacana, uma live esperadíssima, muito importante. E nós esperamos que realmente ela faça aí a diferença, que ela tire dúvidas. Com certeza vai ser muito bacana. Vamos esperar a Luciane chegar. Deve estar chegando já, a gente estava falando ali. Isso. A Lu chegou. Aguardando. Oi, Jordana. Oi, Lu, tudo bom, querida? Boa Tudo bem? noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo aqui no Motiva. Eu estou aqui Obrigada. falando para o pessoal que é uma live esperadíssima. Aqui é uma responsabilidade. Deixa eu só tirar esse cabinho aqui. Uma live esperada e muito importante, né? As famílias têm muitas dúvidas e a gente, inclusive, tem um grupo de alimentação, né? E Sim. lá nós temos 257 famílias. E a gente Gente, é troca, enorme. e a gente troca essas informações e o grupo acabou virando um grupo nacional. Era um grupo aqui de Brasília e as pessoas foram chegando e ficou bem bacana. Então tá todo mundo lá bem ansioso hoje pela live, né? Ai, Sejam que bom, bem-vindos Jordana. todos e todas que estão chegando agora. A nossa live hoje é com a Isso. Luciane Smith. Smith. Isso. Smith. A Luciane, ela é nutricionista do TEL, queridíssima. E eu a convidei para uma live logo que a gente surgiu o Motiva, né? Foi em É. outubro, mais ou menos. E aí a gente foi aí numa correria, a gente sabe como é final de ano, e hoje deu certo. E estamos aqui, né, Lu? A Lu é É verdade, a gente nutricionista. conseguiu. É, com certeza, graças a Deus. Deixa eu ler aqui rapidinho o currículo da Lu, que é enorme. A Lu, ela é nutricionista, especialista em educação inclusiva, é isso mesmo? Isso. Nutrição clínica funcional, fitoterapia funcional, saúde vibracional quântica. Ela tem curso de formação de modulação intestinal, curso de abordagem integrativa no transtorno do espectro autista. Ela é pós-graduanda em nutrição com foco no autismo, síndrome de Down e TDAH. Consultora do residencial geriátrico Dolce Vita, no Rio Grande do Sul. Terapeuta integrativa com abordagem Theta Healing, é isso? É. É, sim. Cromoterapia, reiki, cura quântica, aromaterapia, que é a minha área também, que eu adoro. Barra de Axis. Ela é formada há mais de 20 anos, com ampla experiência em nutrição clínica hospitalar e nos diferentes ciclos da vida. É mãe do Lucas, um adolescente com trissomia do 21 e autismo. Certinho? Quer falar mais alguma coisa? Completá-lo? Não, gente, é isso. Eu acho que é só para o pessoal saber um pouquinho do que eu venho estudando nos últimos anos, né, com relação à trissomia do 21 e o autismo, né? Porque é um imenso prazer poder estar aqui hoje. Como a Jordana falou, a gente já vem pensando nessa live faz um tempo que ela convidou e a gente não conseguia fechar o horário e o tempo, e eu disse, tem que sair esse ano, Jordana, não dá pra gente deixar coisas pendentes para o ano que vem. Vamos lá, eu vou estar em férias, vou estar na família, né? Daqui a pouco até alguém pode ser que entre aqui na sala, mas vamos conversar com o pessoal sim. E hoje nós estamos aqui. Eu acho que é importante eu falar que eu não trabalhei só com síndrome de Down, né? Durante toda a minha trajetória profissional. Logo quando eu me formei, que foi lá em 1999,
isso, eu comecei a trabalhar, a atender pessoas com síndrome de Down, né? Pessoas com trissomia do 21, que é o que eu mais uso hoje. Então, desde crianças, na oncopediatria, após cirurgia cardíaca, crianças com epilepsia e síndrome de Down, ou somente epilepsia, crianças com paralisia cerebral, e os adolescentes, já adultos jovens, né, com trissomia do 21, que tinham alguma especificidade relacionada a distúrbios metabólicos, ou diabetes, ou problemas renais. Então, esse universo entrou na minha vida 3 anos antes do meu filho nascer, e eu jamais imaginaria que eu seria mãe de uma criança com síndrome de Down. Então, durante muito tempo, durante mais de 15 anos, eu atuei em nutrição clínica hospitalar, e tu passa por todas as clínicas dentro do hospital, e sempre trabalhei com geriatria. E por trabalhar com geriatria, né, na prevenção de doenças crônico-degenerativas, eu até hoje, né, trabalho com Alzheimer, Parkinson, e tinha histórico de Alzheimer na família, e sempre foi a minha preocupação ligado à questão do nascimento do meu filho, né, que foi lá em 2003. Então, a partir disso, eu comecei a buscar, logo após os 5 anos, 4 anos de idade do Lucas, porque até então o que se sabia, né, de alimentação naquela época era que existiam altos índices de correlacionando, que existe até hoje, né, síndrome de Down e doença celíaca, né, então a questão de alergia à proteína do leite de vaca, que tinham deficiência de zinco, de selênio, que precisavam suplementar com ômega, e evitar os alimentos industrializados. E essa foi a rota que eu seguia desde então, nas orientações. Conforme meu filho foi crescendo e desenvolvendo, e desde muito pequeno, com 15 dias, ele já tinha uma equipe de fono, educadora e fisioterapeuta, eu comecei vários questionamentos ligados ao desenvolvimento do meu filho. E eu buscava essas respostas, né, e eu não conseguia recebê-las no meio médico profissional que eu buscava aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fui estudar, né? Então, eu saí da área de gerenciamento de processo, de qualidade e produtividade, de nutrição clínica, e eu fui para nutrição funcional, fitoterapia, e fui aprender a suplementar. Eu fui estudar suplementação para poder suplementar o meu filho, né? E desmamar ele de todas aquelas medicações que ele utilizava, e começar aí com uma alimentação totalmente antioxidante, anti-inflamatória, e também conscientizar a família, que é muito importante, né? Sim. De abraçar essa alimentação junto comigo, que eu acho que é o mais difícil da gente conseguir, é conscientizar os familiares do porquê que a gente precisa retirar o glúten, do porquê que a gente precisa evitar a proteína, né, do leite de vaca, porquê que precisamos reduzir os alimentos que são pró-inflamatórios, ricos em conservantes e aditivos. Deixa eu só baixar o volume aqui do computador, para não ficar dando esse clique aqui. E eu, até para me organizar na fala, né, porque eu sei que a gente tem 1 hora, eu acabei fazendo um scriptzinho ali. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte, começando, né? Para quem nunca ouviu falar sobre alimentação antioxidante e síndrome de Down, e a gente às vezes acha que todo mundo sabe, a gente está muito enganado. Há mais ou menos 5 dias faleceu uma menina pequenininha no Paraná, de 2 anos, por falta de conhecimento, né? Então, assim, fiquei chocada um dia antes do Natal, falta de conhecimento, já tinha uma outra mãe intercedendo para ser atendida, e nós íamos atender e formar família. Então, existe muita falta de conhecimento no Brasil todo. Agora que começaram as especializações, dá para dizer que nos últimos 10 anos, né, foi quando eu comecei a estudar que vieram os estudos, e ainda tem muitos profissionais da área de saúde que precisam ter esse conhecimento, né, e a gente tem uma dicotomia dentro do tratamento da síndrome de Down, né, aqueles que são contra a suplementação e aqueles que são a favores da suplementação, e eu quero me posicionar aqui. Eu sou uma pessoa totalmente a favor da suplementação, porque eu conheci várias etapas de vários adolescentes e crianças sem suplementar,
com suplementação, e eu vivenciei isso na minha casa. Eu vivenciei muitas dores que muitas mães aqui já sentiram, muitas inquietações, muitos medos, ainda vivencio esses medos, né? Porque a gente se pergunta, como será que vai ser o futuro? Será que vai? Será que não vai? Então, eu sou a favor da suplementação e eu vou falar a favor dela, só que existe o seguinte, quando tu vai receber uma família, ou tu vai atender um pai e uma mãe, né? Tu precisa respeitar aquele ser que está ali na tua frente. É minha responsabilidade até falar, se eles quiserem ouvir, o porquê que eu defendo a suplementação. Mas se eles não quiserem suplementar, eu tenho que dar ferramentas para que isso, né, a gente consiga dar um bom suporte para essa criança através do quê? Da base, que é a alimentação, que é a nutrição. Porque não adianta a gente só pensar em suplementar se a gente não cuida do alicerce, né, disso. É como construir uma casa sem uma base sólida. É a mesma coisa suplementar, sem cuidar de toda a base do trato digestório, do intestino, da modulação intestinal, retirar os alimentos que são inflamatórios, né, aumentar, potencializar com alimentos antioxidantes. E todas as pessoas com trissomia do 21, elas só possuem uma única coisa igual, que é a trissomia do 21. É a triplicação, né, do 21. Do resto, gente, eu não posso dizer que até hoje atendi 2 pessoas iguais. Não. Eles são totalmente diferentes. Eles têm individualidades bioquímicas, eles têm as suas características genéticas familiares, eles têm características, né, pessoais, individuais, comportamentais totalmente diferentes. Então, quando tu vai atender aquela criança ou aquele adolescente ou até um adulto com trissomia, tu tem que individualizar todo esse tratamento. O que eu gosto sempre de falar é o seguinte, né, que lá no cromossomo do 21, né, nós temos 3 genes, né, e essa terceira cópia, ele traz informações, tá, da mãe e do pai. E essa terceira cópia, a gente ainda não sabe se ela está totalmente triplicada, com todas essas informações, ou parte dela triplicada. Mas o que se sabe é que ocorrem alterações aí metabólicas extremamente importantes que diferenciam, tá? Diferenciam o metabolismo dessas pessoas. O metabolismo deles é diferente do nosso, que temos 46 cromossomos. Então, eles têm diferenciação em proteínas do cérebro, em proteínas do intestino, proteínas do fígado, né? Eles têm diferenciações enzimáticas, eles têm diferenciações mitocondriais, né, das células, da mitocôndria, eles têm alterações metabólicas no metabolismo enzimático e proteico, e com isso também um estresse oxidativo constante, que a gente precisa o quê? É como se fosse assim, um foguinho com brasa lá embaixo, entendeu? E a gente sempre está apagando, né? E para que evitar que a chama se acenda, para evitar a neuroinflamação. Por quê? Porque existem 2 enzimas que eu digo que são extremamente importantes, que é a SOD, a superóxido dismutase, tá? E a glutationa. A SOD, os estudos mostram que ela está super expressa na trissomia do 21. Então, ela está funcionando além da capacidade. E quando ela está super expressa, alguns estudos falam, vamos botar aí 50%, tá? Ela está 50% super expressa. Ela está aumentando o quê? Ela consome muito zinco. Ela é zinco dependente. Então, essa criança precisa de zinco, né? E zinco está relacionado ao quê? Ao crescimento, à imunidade, à produção de ácido clorídrico. E quando a gente fala em síndrome de Down, também a gente sabe que existem características e polimorfismos genéticos ligados ao hipotireoidismo, à neurogênese, à imunidade, né? A uma imunocompetência, né, de linfócitos, a maior índices de alergias, o que mais? A hipotonia, porque eles têm também uma deficiência de produção de colágeno e de elastina. E quando a gente pensa nessa hipotonia, que ela é externa,
né? Só vemos o externo, não, ela também ocorre internamente. Então, essa hipotonia no trato digestório, ele vai ser mais lento. E existe uma característica de quê? De colelitíase, né? De pedras na vesícula, que também, por que o pediatra logo pede, né, um ultrassom de abdômen para ver se essa criança tem ou não colelitíase, e vai fazendo este controle, né, no crescimento e desenvolvimento. E essa lentidão no trato digestório também reflete, né, nos próprios alimentos que ele consome, se ele tem constipação ou não, se essa criança tem uma tendência a ter mais diarreia, ou uma contaminação mais fúngica ou por metais pesados, porque esse desequilíbrio da sódio superexpressa, tá, faz com que essa glutationa aqui, né, ela junto com a catalase, que são enzimas importantes ligadas ao metabolismo na imunidade, ligadas à destoxificação, eu digo que ela é uma água sanitária, né, ela faz uma limpeza do nosso organismo, então ela tem que trabalhar, tem que consumir muito zinco, muitas vitaminas antioxidantes para equilibrar, e a gente não consegue esse equilíbrio, né, então totalmente, por isso que a gente entra com uma suplementação, porque existe, a base é alimentar, né? A base é a alimentação, a forma de preparo também. Nutrição tem muito disso, é muito lindo, porque a forma como tu vai preparar um alimento não é simplesmente botar na panela e deu, né? E tá pronto, sirva a mesa. Não, é a forma do preparo, da higienização, do cultivo, tá? Se é orgânico ou não, a forma como eu vou lavar, a forma como eu vou acondicionar na geladeira, a forma como eu vou picar, porque a exposição à luz, a exposição ao corte, a exposição ao calor causa perdas de nutrientes, né? A forma como eu vou servir para essa criança e a forma como ela vai mastigar esse alimento, né? E vai digerir e absorver. Então, todas essas etapas são extremamente importantes no desenvolvimento dessa criança com trissomia do 21. O que mais eu anotei aqui? Do desequilíbrio da sódio, né? Sódio zinco dependente, então a gente precisa ter esse equilíbrio aí destas vitaminas, zinco, minerais, zinco, selênio, magnésio, molibdênio, né? Manganês, principalmente os metiladores, porque criança com síndrome de Down, pessoas, adultos, adolescentes, eles são mal metiladores, eles metilam mal. E o que é esse metilar, para explicar de uma forma extremamente simples, para que as pessoas entendam, tá? Vamos pensar que eu quero desligar os polimorfismos genéticos, que estão ligados aos genes familiares, que a gente traz aí as nossas características genéticas dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, né? E a gente traz características e polimorfismos genéticos ligados à trissomia do 21. Quer dizer que toda criança com síndrome de Down vai ter polimorfismo do metiltetraído folato redutase? Homozigoto? Não, não é. Tá? Tem criança, mas tem criança que é heterozigoto, tem criança que é homozigoto. Então, a gente precisa saber para avaliar, né? Quanto que eu vou dar de metilfolato para essa criança, o ácido folínico? Se eu vou dar metilcobalamina ou hidroxicobalamina junto? Quanto que eu vou dar de vitamina D? Né? Se essa pessoa está muito inflamada, a gente já sabe que a inflamação reduz a absorção da vitamina D. Quanto que eu vou dar de zinco? Né? A gente sabe que zinco em excesso também não é legal, porque aumenta o estresse oxidativo. Então, quais são aí os nutrientes que a gente vai incluir na alimentação, que são ricos em coenzima Q10? O que eu posso suplementar também que seja rico em coenzima Q10, a própria coenzima, ou alimentos que aumentem glutationa na dieta, né? Então, tudo isso está ligado a esse desenvolvimento da criança. É importante a gente metilar, e metilar é como se nós fôssemos agora desligar o interruptor da luz da nossa casa, né? Quando eu desligo, tá? Eu silencio os polimorfismos genéticos ligados, pode ser a resistência insulínica, ligados a uma
uma perda cognitiva maior, ligados ao hipotireoidismo, né, ligados aí a deficiências mitocondriais que existem nos nossos filhos, né, nas nossas crianças, né, uma disfunção mitocondrial extremamente importante na trissomia do 21. E essa deficiência de produção enzimática e proteica que faz com que a gente esteja sempre atento, né, aos alimentos que vamos oferecer, as características desses alimentos, associados sempre à água, que é muito importante, né, porque o nosso organismo ele é constituído por mais de 75% de líquidos corporais. Então, o intestino precisa de líquido. Né? O intestino da criança com síndrome de Down ele é mais hipotônico, ele é um pouquinho maior, tem crianças que têm megacólon, então a gente evita, né, os alimentos que são mais ricos em carboidratos, os tubérculos, aqueles que podem constipar. É para todas as crianças? Não, existe a individualidade de cada criança, e para isso o profissional nutricionista vai pensar exclusivamente naquela criança e na realidade daquela família, né? Porque existem diversas realidades, inúmeras realidades financeiras e sociais aí espalhadas nesse mundo todo, né? E a gente precisa levar em consideração quais são as estratégias de tratamento que cada criança ou adolescente ou adulto, né, vai receber no momento em que chega até a gente. E o que cada Eu acho que é isso. Tem condições de fazer. Condições. Porque isso muitas aí. vezes as famílias falam, nossa, mas suplementar é muito caro. Vai depender do que você vai dizer para o profissional. Qual a tua condição, né? O que você pode suplementar, o que você não pode suplementar, né? Isso. E também, Jordano, o que eu acho importante, assim, não adianta a família, às vezes, querer... Tem muita gente, eu quero suplementar, mas eu não quero cuidar da base da alimentação, né? Eu tenho que cuidar da base. Tenho que cuidar, eu tenho que retirado o glúten, eu tenho que retirar a proteína do leite de vaca. Ah, mas adianta, o que é a proteína do leite de vaca, gente? É o requeijão, é o leite em pó, ou líquido, ou de caixinha, né? É a manteiga, é o queijo, né? Tudo isso tem a proteína do leite de vaca. Tá, Luciane, mas o que é isso? É a lactose? Não, gente, a lactose é o açúcar do leite. E o que acontece? Algumas pessoas nascem com uma deficiência na produção da enzima lactase, que vai fazer a quebra deste açúcar do leite, que é a lactose, tá? E as crianças com síndrome de Down podem ter isso na infância, ou na adolescência, ou até na vida adulta, assim como nós desenvolvemos, né? Agora, a caseína, ela é uma proteína grande, de difícil digestibilidade. Pelo nosso organismo também. Agora vamos olhar para o organismo dos nossos filhos, né? Que tem trissomia do 21, que tem um epitélio do intestino mais sensível, mais tocado. E eu gosto sempre de dar o exemplo do seguinte: eu preciso costurar uma blusa e eu tenho um fio de crochê e eu tenho um fio de linha comum. E eu tenho que passar por dentro do buraco da agulha para poder costurar, tá? A proteína quebrada em aminoácidos, a hidrolisada, é o fio de linha comum, tá? Agora, o fio de linha de crochê é a caseína, é a grande, de difícil digestibilidade, não vai passar pelo fio nunca. Então, não vai ser digerida, vai ficar ali, né, dentro do intestino vagando. Existem receptores opioides no cérebro que se ligam, se acoplam a ela e vão viciando a criança, vão trazendo, né, sintomas digestivos importantes, aumentando neuroinflamação, e o mesmo acontece com o glúten, né? Então, que é uma proteína de difícil digestibilidade, né? É uma proteína que causa mais inflamação no epitélio do intestino, é uma proteína que, se não vai ser absorvida, vai ter receptores opioides cerebrais que vai se ligar e vai viciar. E também, me fugiu o pensamento aqui, e também nós temos uma legislação brasileira aqui que permite excesso de micotoxinas, né? Então, pelo de rato, asa de barata, de mosquito, tudo moído novamente, né? E que causando dermatites aí na população toda. Então, é por isso que eu acho que tem
tem inúmeros fatores aí que a gente orienta as famílias, né, a substituírem por outros tipos de farinha, de coco, amêndoa, arroz, trigo sarraceno, quinoa, né? Tem uma lista, uma infinidade de substituições que a gente pode utilizar para fazer os pães, as panquecas, os bolinhos das pessoas. Tem até um livro bem interessante que chama Barriga de Trigo. Sim. Não sei se você conhece esse livro, né? Conheço, E lá sim. é a definição perfeita, né? O trigo, o que o trigo faz, né? Eu gosto bastante desse livro e lá ele explica, né, que a diabetes, né? Por quê? Porque inflama, gente, inflama mesmo. Eu sou APVL, eu sou alérgica à proteína do leite, então eu sei na pele, nas enxaquecas, no intestino, o que a proteína do leite faz. E aí acabou que eu tirei também, venho retirando o glúten, já tirei, né? Theo já não faz uso de proteína do leite, nem glúten há algum tempo. E eu só vejo benefícios. Né? Até hoje ele tem 6 anos, ele nunca teve uma pneumonia. Eu levei ele a um pediatra certa vez, aí ele me perguntou quantas pneumonias ele teve. Eu levei um susto, né? Eu falei, era para ter alguma? Então, nunca teve. Então ele falou, o que a gente... você não dá a proteína do leite para ele. Até porque a própria lactose, né, ela aumenta muco. Então, isso já se sabe há muito tempo, ela aumenta muco. Né? Então, a criança que toma o leite de vaca, é aquela criança que fica mais ranhenta, que tem otite, às vezes tem refluxo. Quando a gente retira isso, é visível. É visível a melhora da criança, é visível a melhora do sono da criança. Ou aquelas crianças que tomam aquele mamadeirão de 210 ml antes de dormir. 180, daí não dorme a noite inteira, se vira na cama, senta, dá cambalhota, ninguém dorme na casa. Daí tu conversa com os pais e diz, vamos começar a reduzir então o volume, vamos espaçar, vamos tirar da noite. Daí a criança dorme a noite toda. E todo mundo dorme, todo mundo vai ser feliz, né? Uma perguntinha, farinha de aveia também? Sim, né? Farinha de aveia também pode usar. Também. Também pode usar, sim. Aqui atrás, antes da gente começar, as que chegaram antes, só para não me perder. Tá. Tem uma mãe perguntando que a filha dela já é adulta e nunca suplementou. Se adianta, se vai ter algum efeito agora essa suplementação. Claro que sim, olha só. O meu filho hoje está com 17 anos de idade, tá? Então, eu posso dizer que ele começou a suplementar aí com 9 anos de idade. Né? Suplementar, a suplementação que eu fazia, né? Que fui aprendendo, vitamina A, vitamina D, complexo B, os minerais, né? Nutrientes para quelar metal pesado, os probióticos. Então, a gente consegue sempre, não tem idade. Pode, se for um adulto com síndrome de Down, e a gente começar a mudar o hábito alimentar dele, né? A gente pode começar retirando, vamos retirar os inflamatórios, vamos começar a utilizar fibras pré-bióticas, que nós temos muitas, né? Então, quando tu vai estudar a modulação intestinal, lá tu verifica o seguinte, nós temos qualidades de cepas, né? De filos bacterianos, de lactobacilos, que compõem o nosso corpo. Então, e essa qualidade da nossa microbiota, os estudos já mostram que vem de 3 gerações anteriores, gente. Então, a qualidade da nossa microbiota vem lá dos nossos bisavós, daquilo que eles comeram, né? Então, a gente consegue modificar. E alguns estudos mostram o seguinte, que quanto mais verduras, legumes, fibras e vegetais, a gente aumenta a produção de ácido graxo de cadeia curta, principalmente o butirato, né? E esses ácidos graxos de cadeia curta, destes alimentos, eles melhoram a microbiota, eles equilibram a microbiota, eles reduzem a inflamação e a neuroinflamação, melhoram cognição, melhora a atenção, melhora sono, melhora a imunidade, melhora o relacionamento. Até se a gente retirar, às vezes tem muitas crianças que comem alimentos altamente histamínicos, né? Então, tem uma permeabilidade do intestino bastante importante, o intestino mais machucado, digo, mais sensível, pelos excessos alimentares, pela falta de informação da família também, pelo medo, e até por essa dicotomia que existe,
né? Então as famílias ficam, será que eu devo, será que não devo? Alguns dizem que não é para tirar glúten, alguns dizem que é, mas a clínica não precisaria nem dos estudos. A clínica nos mostra que quando tu retira, a criança é outra. Eu vi na minha casa, quando a gente Sim, é retirou, eu verdade. digo que tu dá vida para estas pessoas, né? É, Tu dá condições, tu aumenta a expectativa, né? Tu melhora a condição de vida das pessoas com e trissomia do lembrando 21. que o nosso cérebro, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso, Inflamou um, é, consequentemente vai inflamar o outro. Por que que eu tinha muita enxaqueca? Porque eu não sabia que não podia usar a proteína do leite, continuava usando e estava já ali, né, no meu limite. Então, sim. eu digo, meu marido fala, é tão difícil, eu falo, para mim não foi, porque eu prefiro ter saúde, eu prefiro estar bem, né? Agora imagine uma Uhum, criança ali com síndrome de Down que às vezes não consegue falar o que está sentindo, né? Tá sim, com uma dor, tá com, né? Tá com o Theo ele já sabe. Esses dias bem mesmo lembrado. ele excedeu aí no Natal, né? E ele tava ali dizendo que a barriga estava doendo. Ainda bem que ele já Sim. sabe dizer, mas quando ele não sabia, a gente tinha que Uhum. adivinhar, né? E a criança não sabe se expressar, não sabe falar no momento, Uhum. às vezes ela se bate, às vezes ela agride o outro, Sim. ela chora, ela se contorce. Então, os pais também precisam estar atentos a esses sinais, né, da criança. E principalmente quando chegam essas datas que as famílias se encontram, as famílias viajam, né, e que às vezes as crianças acabam consumindo alimentos que não estão na rotina familiar. Então, é muito importante a gente saber disso, que as alterações do trato digestório, elas acontecem. As crianças geralmente têm dores, né? Tem dores, tem cólicas, tem constipação, tem gases relacionados a esses alimentos que são consumidos. Lu, vamos para as perguntas que eu tenho aqui e se der Sim, tempo a gente responde algumas que estão aparecendo aqui sim, agora, né? Ontem o ok, pessoal estava com umas dúvidas no grupo e eles falaram do cloro. O cloro, tá. ele pode estar relacionado com o hipotireoidismo? Então, o cloro relacionado à água, o hipoclorito, né? Na síndrome de Down, existem alguns polimorfismos genéticos ligados a essa condição clínica do hipotireoidismo. Então, é muito comum a pessoa com síndrome de Down ter hipotireoidismo congênito, ou ela desenvolver o hipotireoidismo ao longo da vida, né? Só que nesse momento, a gente usar o hipoclorito de sódio, né, até para fazer a desinfecção de frutas, de legumes, de verduras, eu acho importante. Tá? Por quê? Porque a gente está no momento de Covid, a gente está no momento que temos que lavar as verduras, é ainda um método eficaz para fazer a desinfecção, só Uhum. que a gente tem que fazer o quê? Tu vai utilizar uma colher de sopa para 1 litro d'água, tem que ser medido, vai deixar ali de molho 20 minutos, após ter sido lavado folha a folha, após ter sido escovado, tem uma escovinha. A gente tem lá em casa, aqui onde a gente está na Dinda também, na pia já tem uma escovinha para lavar fruta, que é para lavar verduras, legumes, né? Uhum. Batatas, cebola, alho, tudo é lavado, né? A gente deixa de molho e depois se enxagoa em água corrente. Tem que se enxaguar bem para tirar o excesso desse cloro, tá? Ele pode até estar relacionado, mas não é só isso. Entendeu? Porque existem polimorfismos genéticos ligados a esse desenvolvimento do hipotireoidismo. Tem criança que nunca tomou água, nem banho de uma piscina, nem assim, algo que fosse ser mais lesivo, né, para que ela desenvolva o hipotireoidismo, e ela desenvolve logo nos primeiros meses de vida, ou antes de 1 ano de idade, bem antes, né? Eu, nesse momento, acho que é necessário, acho que o equilíbrio é o importante na Uhum. trissomia do 21. Sim, com certeza. Aí a outra pergunta: quais os alimentos não são indicados para hipotireoidismo? Tem até uma mãe perguntando aqui sobre a mandioca e a soja, né?
Tá, então, a soja, ela é um alimento mais alergênico, né? Ela também forma peptídeos, uns peptídeos likes, né? Opioides like no cérebro. Então, a gente não indica soja. Só que tem algumas condições clínicas que daqui a pouco os pais até não têm condições naquele momento de utilizar um outro tipo de leite, ou é um momento em que é necessário e que talvez um médico indique, né, a soja, mas a gente não indica soja, e por isso eu acho que é muito importante também, sabe? Eu vejo muito isso, às vezes as críticas, né, aos profissionais e tal. A gente não sabe o que o profissional ele tá pensando no momento que ele tá atendendo aquele paciente, entendeu? Porque o raciocínio é dele, né? Não sabe qual a estratégia que ele utilizou naquele momento para fazer o tratamento daquela pessoa. Quais são os alimentos? Então a gente sabe que existe uma condição clínica de hipotireoidismo bastante importante na trissomia do 21. A grande maioria das crianças tem, né? Algumas não têm. E existem alimentos como a mandioca, como a couve-flor, a couve-manteiga, o nabo, o rabanete, a rúcula, o agrião, o brócolis, o aipim, já falei, né, que é a mandioca, que eles podem competir com a absorção do iodo na formação do T4, que forma o T3, né, dos hormônios tiroidianos. Então, qual é a orientação, a minha conduta? Tá? A minha conduta sempre vai ser avaliar o TSH, avaliar o T4, avaliar o T3, né, e orientar que esta família, tá, oferte estes alimentos cozidos ou refogados. Porque no momento em que a gente refoga ou cozinha numa temperatura acima de 75 graus Celsius, o que não é muito difícil, a gente elimina pelo menos 70% dos glicosinolatos. Né? E também não é ofertar todo... Por exemplo, o que eu pego muito? A criança recebe couve-manteiga, recebe brócolis e ainda recebe inhame. São 3 alimentos... Tá? Que estão relacionados, ou porque eles têm mais glicosinolatos, ou porque eles têm a mirosinase, se eu não me engano, que é a do aipim, não me lembro bem, mas essa enzima, né, que está relacionada ao hipotireoidismo. Então, assim, vai depender da criança, vai depender da idade, né? Porque a criança que tem hipotireoidismo na infância, a gente tem que evitar, é óbvio, porque ela está com crescimento neuronal, neurodesenvolvimento, cognitivo, desenvolvimento de crescimento. Então, eu digo para a mãe que a mãe tem que atravessar o oceano com a glândula da tireoide na mão, sem molhar, sem nada, tem que ter todo esse cuidado, né? Então, não é oferecer 3 alimentos, no máximo 3 vezes na semana, vai depender. Vai depender, ou é uma colher de sobremesa, ou é uma colher de sopa, ou vai ser 2, vai depender da idade, vai depender do TSH, é muito individualizado. Mas são esses alimentos, né? Porque, e daí eu falo da questão de rotacionar, né? Rotacionar é variar. Essas famílias têm criança que recebe arroz branco todos os dias. Né? Arroz branco não tem nutriente, sabe? Então vamos variar, vamos botar um arroz vermelho, vamos botar um arroz negro, vamos botar um arroz integral. Vamos botar aí uma batata doce, vamos botar uma batata baroa, sabe? Vamos botar refogado de legumes, né? Então, eventualmente... Usa muito a quinoa no lugar do arroz. Quinoa, sabe? Vamos fazer quinoa. Então, vamos variar, vamos diversificar nutrientes, né? Vamos diversificar cores, sabores, aromas nesses alimentos, né? Então, assim, eu digo, mas nunca vou poder comer, né? Sim, pode, mas tem que ser moderado, tem que ser variado, não é sempre. Não é só os alimentos doceogênicos que existem inúmeros legumes, vegetais e hortaliças que a gente deve oferecer para essas crianças. Por exemplo, agrião, tu pode refogar, né? O rúcula, tu pode refogar também, né? Então, tem a selga, pode refogar. Tem outra, dos folhosos, aí chicória, almeirão, né? Vários. Então, é a gente variar essa alimentação, né? E até apresentar vários alimentos para essas crianças, para elas não criarem seletividade, o que é muito comum, né?
em função das questões sensoriais também, né, da criança criar suas seletividades alimentares. Excelente. A outra pergunta é: devemos demolhar todas as sementes e todos os vegetais? Os vegetais? Demolhar os vegetais? Eu demolho o inhame. Tá, vou dizer. Vou dizer o que eu oriento, então. O inhame, eu oriento fazer o seguinte, quando for utilizar, porque as sementes, né, ou eles têm os fitatos, ou tem as substâncias que são antinutricionais, e quando a gente demolha, a gente retira essas substâncias antinutricionais que impedem a absorção de todos os nutrientes de uma forma adequada. E o que também vocês precisam saber? Que tanto os nutrientes dos alimentos, como até os nutrientes dos suplementos, eles competem entre si para sua absorção, né? Então, assim, quando eu demolho quinoa, a gergelim, semente de abóbora, semente de melão, semente de melancia, o que mais, Germana? Grão de bico, feijões, né? Grão de bico, feijões, lentilha. Quando eu faço o demolho de forma correta, trocando a água, que é importante, gente, trocando a água, podendo colocar, ou espreme um limãozinho, ou coloca um pouco de vinagre de maçã, eu libero mais essas substâncias antinutricionais, e quando eu troco a água, eu elimino elas, e esse grão, essas sementes, elas vão estar mais potencializadas em nutrientes para beneficiar o nosso organismo, tá? Então, é importante demolhar. Por que também é importante demolhar? Por exemplo, se eu for ofertar semente de abóbora, daí tem que ver o que é que eu espero no alimento daquela pessoa, tá? E se a mãe tem condições, porque hoje o que existe, assim, muitas mães, né, agora na pandemia tá diferente, mas antes da pandemia, trabalham, não estão em casa, não tem tempo de fazer aquele alimento. Então, hoje a mulher se afastou muito da cozinha. E quando a gente fala da alimentação para síndrome de Down, eu digo que a gente tem que olhar tanto para o nosso corpo, como para o corpo do nosso filho, como algo sagrado. E quando a gente reconhece que esse corpo é algo sagrado, ele é magnífico, ele é maravilhoso, eu vou nutrir ele com alimentos que vão nutrir as células. Porque o que nutre célula? São os nutrientes, e os nutrientes formam o quê? Enzimas, neurotransmissores, né? Aumenta a melatonina, serotonina, dopamina, foco. Então, se eu tenho nutrientes potencializados, vai fazer melhor para o meu filho, por que não demolhar? E é importante que esse demolhar também, agora no verão principalmente, né, cidades muito quentes, seja feito dentro da geladeira, porque senão aumenta muito a fermentação, né, e pode aumentar muitos mais os gases também, fungos, e então o demolhar é importante. As sementes oleaginosas, como castanha do caju, castanha do Pará, amêndoa, pistache, essas sementes oleaginosas, nozes, né? São muito manipuladas. E, além disso, são sementes que propiciam o aparecimento de muitos fungos. Além disso, são colocadas substâncias químicas para aumentar a conservação delas. E esse excesso de substâncias também podem causar uma lesão no epitélio do intestino. Então, o que a gente orienta? A gente tem que evitar fungos, né? Acúmulo de fungos nos nossos filhos. Tem as pessoas com síndrome de Down, que são acumuladores de fungos e de metais pesados. Tem aqueles que não acumulam nada. Tem aqueles que acumulam só metal, tem aqueles que acumulam fungos, né? Então, como eu disse desde o início, eles são diferentes. Eles só têm trissomia do 21, mas no restante são diferentes. Então, para a gente reduzir a contaminação por fungos, vamos demolhar, experimente, quem nunca fez. Se é uma água branca, se é uma calda, né? No primeiro demolho. Vamos colocar demolho essas sementes oleaginosas também, né? Vamos trocar a água, depois congela ela.
né? Congela ela num potinho de vidro ou num pote plástico, até mesmo um saco plástico, mas congela. E daí, quando tu vai fazer ela ralada ou colocar na fruta da criança, né? Tu retira do freezer, do congelador, rala na hora, ou pica e já tá pronto. Já economizou etapas desse processo, né? Então, eu aconselho sempre demolhar. Estão perguntando o tempo de demolho. Ah, daí depende, né? Eu oriento essa. Depende, por exemplo, essas sementes oleaginosas, 6 horas eu coloco e troco de 2 em 2 horas, tá? A água. Agora, as leguminosas, para facilitar lá em casa também, eu digo, ó, de 12 a 14 horas. Tem que trocar a água 3 vezes, coloca na geladeira depois, né? Na hora de cozinhar ela. Vai levantar uma fervurazinha, tu tira com uma colher, coloca folha de louro, né, que ajuda a reduzir os gases, a formação de gases, né, e daí prepara esse feijão, essa leguminosa, que pode ser grão de bico, né, lentilha, para a gente ofertar para as crianças. Muito bom. Uma perguntinha. Ah, essas lives são tão rápidas, eu tenho que aprender a fazer lá no Instagram. Lá no YouTube. No É, na, YouTube, na deixa eu ver a introdução hora. alimentar, é importante que os alimentos alergênicos também sejam ofertados? Camarão, amendoim, nozes, né? Tá. Castanhas. Tá. Então, introdução alimentar dava quase que uma live inteira, né, de introdução alimentar. Introdução alimentar, em primeiro lugar, a gente tem que. Eu não recomendo a introdução alimentar da criança com 4 meses, 5 meses, né? Porque até 1 ano de idade, a criança ela não reconhece o alimento como a fonte que vai dar caloria e energia. Ela olha para a mãe que está amamentando ela e ela vê o leite materno como fonte de alimento. Né? Então, se vai começar uma introdução alimentar muito cedo, e às vezes começa assim a criança ter o contato da interação com esse alimento, brincar, não deixa lambuzar, não deixa ter contato íntimo com o alimento, que é a coisa mais importante, né? A criança ter esse contato íntimo, um relacionamento íntimo com os alimentos, poder botar a boca, poder pegar na mão, poder se lambuzar, fazer bagunça, sentir a textura, né, e tal. Então, eu oriento sempre que essa introdução alimentar comece após os 6 meses de idade. Por quê? Porque a gente tem que ver os sinais de prontidão dessa criança. Se a criança com 46 cromossomos, né? Ela começa a introdução alimentar, mastigando o alimento sem os dentinhos, né? Só com a gengiva, mas ela tem uma força nessa musculatura orofacial diferente dos nossos filhos que têm hipotonia. Então, nesse momento, e daí acontece muito região sul, essa região aqui que o pessoal gosta muito de carne, é lindo dar um pedaço, uma lasca de churrasco para criança, né? Então, comer aquela carne, né? Ou mastigar aquela carne sem triturar com os dentes logo cedo, aquela proteína ser alimento, né? Para proteobactérias, já começar uma desbiose intestinal no organismo que já nasce com desbiose. E eu oriento, então, a partir dos 6 meses de idade, né, progressivo, e existe a questão da janela imunológica, né, a importância da gente apresentar esses alimentos até os 8 meses de idade, daí tem que fazer a idade corrigida dessa criança, se nasceu com prematuridade ou não, mas assim, é apresentar. Tá? Mas aí também tem o seguinte, tem que ver se a criança não tem alergia, né? Se não tem IgE imediata, se pode ou não, mas é algo que também tem que ser, não ofertar todos os dias, né? Mas com moderação e com orientação profissional. Isso. Saiu até um texto esses dias falando alguma coisa sobre isso. Eu aqui eu tomei muito cuidado, porque Theo era muito hipotônico, né? Uhum. Essa questão da carne, eu tenho medo até hoje. Porque mesmo hoje o Theo tem dificuldade de mastigar, né? E a gente tem que tomar mesmo muito cuidado, a gente tem que observar, tem que estar ali pertinho, né? O Theo mastiga, olha o dentinho, vai mastigando, né? Porque se deixar, vai tudo, né?
Por que que eu peço, né? Eu peço aquele monte, peço vídeo da criança mastigando, peço foto do prato da criança de um dia. Eu pedia de 3 dias, né? Daí tinha tanta reclamação que eu pedia por 3 dias, mas ninguém sabe, gente, eu vou olhar. Tinha pais que achavam que eu estava invadindo a privacidade. Eu vou olhar para o prato do teu filho e tu tá me pagando para eu te ensinar. Tu tá aqui para eu poder te ajudar, para eu poder melhorar a condição de vida de vocês, entendeu? De eu olhar para a criança, tá mastigando ou não tá, ligar para fono, porque assim, eu acho que o meu trabalho de nutricionista é muito dependente do da fonoaudióloga e da terapeuta ocupacional, principalmente da fono, que vai trabalhar essa musculatura orofacial. Não adianta eu querer que a criança mastigue ou coma um alimento se ela não tem prontidão para isso. Ela ainda não senta, né? Ela ainda não tem no controle do pescoço, né? Ou ela fica mais curvada, ela vai ter mais hipotomia, ela pode ter mais refluxo. Então eu digo, olha, nesse momento, vai com calma, eu falo para os pais, a criança vai chegar lá, vai ser só mais devagar. É melhor a gente dar 2 passos atrás e ter um profissional ao lado, né? E para mim, eu sempre sou casada com fono e com TO. Fisioterapia é importante, todos os outros são, mas para mim, que trato de gastrointestinal, eu preciso ter uma fonoaudióloga que trabalhe com sensibilidade sensorial, porque as crianças com trissomia do 21, elas têm muita sensibilidade sensorial, né? Então, essas questões sensoriais aí, elas precisam ser bem trabalhadas. E a mastigação mesmo, ela vai ser amadurecida até os 2 anos, 2 anos e meio de idade. Então, a criança vai aprender a mastigar e ele mesmo, não mastigou, tá com 10 anos de idade, tem condições dele aprender? Tem. Tem sim, porque eu até pouco tempo estava melhorando a mastigação do meu filho e a gente sempre consegue, entendeu? Agora, o que eu vejo muito assim, a criança com síndrome de Down, quando ela aprende mesmo, né? Sim, então, sim. vamos ensinar para elas o que é o correto, sabe? Então, isso é algo que eu gosto sempre de mostrar para os pais e eles terem essa consciência. É importante voltar para a fono, sim. É importante ter essa orientação da fono, nem que seja aí de 15 em 15 dias online, né? Mas não vamos abandonar, porque criança sem fono e sem TO nessa pandemia aí, eles estão tendo muita seletividade pelas questões sensoriais. Então, vamos deixar a criança brincar com esse alimento, tocar nesse alimento, curtir, conhecer os alimentos, né? E aqui Então, quando ele não quer a colher, ele joga para lá e vai com a mão. Então vai com a mão. Quer pegar, pega, né? Ensinar os dois, né? Eu acho que isso, nesse momento, tá aqui os talheres, nesse momento, como com a mão, mas aqui tá o talher para que tu aprenda, né, a utilizá-lo, sabe? Então, eu acho que isso é algo, assim, importante para a gente falar para as famílias, né? Que sempre é possível a gente melhorar a condição de saúde, da nutrição, da alimentação, né? A estimulação das pessoas com trissomia do 21. Com certeza. Lu, a gente está quase terminando. Eu queria só que você fizesse uma observação com relação a uma pergunta que a gente teve depois. Falando, a gente fez a live com o Dr. Liberalesso, né, que foi maravilhosa. E ele falou que cada 5 crianças com síndrome de Down, uma tem autismo. Tem autismo. Como você é mãe de um jovem com autismo, a importância maior ainda dessa alimentação ser mais direcionada. Olha, eu acho que não tem maior. Eu acho que se a criança tem síndrome de Down, ela tem que ter uma alimentação anti-inflamatória, tanto quanto da criança que tem síndrome de Down e autismo, tá? O que acontece é o seguinte, que nós temos polimorfismos genéticos que estão adormecidos, talvez naquela criança que tem síndrome de Down. Tá? De cada 5, o Dr. Paulo falou, uma vai ter autismo. Agora, se desde o início tu cuidar da alimentação,
sem conservantes, sem aditivos, né? Cuidar aquilo que inflama mais, ou os cuidados com as panelas, né? Ou botar até um filtro de água. Ah, não tenho filtro, né? Vamos ferver de início. Ah, não consigo comprar uma panela cara. Ao invés, só tem condições de alumínio agora, tá? Não tempera na de alumínio, então, tempera numa outra panela ou num prato. Não põe o tempero ali no ácido do alumínio, tá? Então, mas se a criança tem síndrome de Down e eu oferto para ela, tá, alimentos que podem acordar este polimorfismo genético para o autismo, né? Então, os cuidados vão ser os mesmos, né? Praticamente, vamos metilar o DNA, vamos dar suporte para essa mitocôndria, vamos melhorar a ação mitocondrial, de enzimas, do intestino. Só que o cuidado maior é na criança com síndrome de Down que não acordou esse gigante, né? Que é o polimorfismo genético. Então, eu não vejo diferença no cuidado, não. Eu acho que a gente tem que cuidar lá no início, na base, tá? Por quê? Porque existe muito estresse oxidativo na síndrome de Down, que é muito confundido com o autismo. Então, a gente consegue, melhorando a alimentação, tu reduz a estereotipia, tu reduz o estresse oxidativo. O autismo já é diferente, né? Então, o autismo, então, por isso que precisa, sim, de profissionais que estejam habilitados e que queiram olhar para este indivíduo, não tendo só aquelas características, como eu sempre vi, não, isso é da síndrome de Down, e que me inquietava, e que me angustiava, e que me deixava quase louca, e que me fez mudar, né? Também isso me acaba, isso me acaba. É. Não, mas isso está acabando também, entendeu, Jordana? Isso está acabando. A gente já tem vários profissionais, eu acho que isso está evoluindo, até porque já está tendo muita nutricionista com formação. Somos mães que perguntam e que não aceitam aquela resposta. Isso também está fazendo toda a diferença. Lu, também. A gente está quase acabando, está todo mundo aqui perguntando se eu vou salvar. Vou salvar sim, claro. Eu sei que muitas perguntas ficaram sem resposta, mas depois a gente tenta responder. Me mandem lá no direct, né? Isso, a gente responde. A gente tenta responder a vocês. Eu queria agradecer. A gente pode fazer até uma outra só de perguntas. Sim, a gente pode fazer uma outra só de pergunta e resposta. Eu estou aqui disponível e disposta. Gente, gratidão, Jordana. Feliz ano novo para todo mundo. Eu acho que a live foi saúde. Maravilhosa, foi ótima, né? Trouxe tanta informação, tanto conhecimento. Gratidão a você. Gratidão. Beijo. Um feliz ano novo a todo mundo que está aqui. Que o nosso ano de 2021 seja muito melhor. E com alimentação saudável, né? Isso. Que a gente consegue. Aos pouquinhos a gente vai. Beijo. Com certeza. Tchau. Beijo, fiquem com Deus.